Aleluias! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É de nossa tradição, né, de costume, que a gente gosta de ser edificado também. Nós gostamos de ouvir como foi o encontro para as pessoas. Puxa, pastor, que honra. Muito obrigado. Vem aqui, pastorzão. Esse é o pastor de Gifo. Deus abençoe a sua vida, pastor. É uma honra ter você aqui. Pastor, faz quantos anos você passou no encontro? Acho que uns 18 anos. 18 anos? Tipo isso, acho que é. Pergunto, você lembra do seu encontro? Lembro. Não dá para esquecer, né? O encontro é tremendo. E aí nós chamamos, né, as pessoas que passaram para contar como foi o encontro. E aí eu pedi também a autorização do pastor Tiago para ouvir aí o pessoal de Gifo. E aí vocês vão falar aqui e vão falar lá também. E aí, gente, eu quero aqui deixar você à vontade. Quem é o Asaf? Não, o Asaf não. O Asaf ainda, eu tenho que liberar perdão para ele. Mas tem alguém de vocês que quer falar? Como foi o encontro? Primeiro a gente dá a opção, depois a gente chama. Quer vir falar? Eu vou ajudar vocês. Quem de vocês que passou aí na primeira vez? Como é que é o seu nome, você de braço cruzado aí? É você mesmo de óculos que descruzou? Ô Yudi, vem você, Yudi. Você já tinha passado pelo encontro? Você já era crente? Mais ou menos, mas e agora? Agora sim. Agora sim? Então, você conte como foi a experiência, aquele momento que você teve. E o sinal assim, volta para o encontro, é que às vezes a pessoa vai contar o testemunho e ela vai muito longe. Assim, lá no ventre da mãe. Então, quando eu falar assim, se você estiver saindo muito, a pessoa estiver saindo, eu falo assim, volta para o encontro. Volta para o encontro. Beleza? Shalom, povo do avivamento. Cara, eu tenho muita dificuldade de falar assim na frente dos outros. Tenho um pouco de vergonha. Eu tenho mesmo. Não é mentira não. Cara, foi uma experiência muito, muito boa. Foi transformador na minha vida, de verdade. Eu passei por coisas que eu não imaginava que podia acontecer dentro de mim, que podia mudar dentro de mim. Jeito de pensar, jeito de falar, olhar por outros lados, né? E, cara, eu só tenho a dizer, meu encontro foi tremendo mesmo. Agora eu entendo o significado do tremendo que o pessoal tanto falava. E é isso, cara, não vou falar mais que isso, não. Amém. Tá bom, tô com vergonha. Amém. Cadê? A Débora saiu correndo, cadê? Ela já voltou? Ela foi se trocar, enquanto ela não vem. Tem mais alguém aí? Vem, Asaf. Vem, Asaf. Cadê o pastor Tiago? Pastorzão, profetizar. Quanto mais trabalho, mais alegria ele vai dar. Amém. Você crê, pastora? Que deu muito trabalho. É verdade, eu já passei. Vai também dar muita alegria. Tá pensando? Primeiramente, eu não sei nem por onde começar, mas vamos começar, né? Tipo, Coloca assim perto. Isso. eu sempre fui uma pessoa muito, como que se diz? Tímida. E
rancorosa, raivosa. Dói, né? Eu sei, eu sei. E eu não liberava perdão para as pessoas e para mim. Só que a experiência que eu tive nesse encontro foi algo tremendo. A maioria aqui sabe que eu sou repeteco, né? Moicai. E, primeira vez, vim de coração fechado, né? E nesse, eu falei, vou me soltar, né? Aí aconteceu o que aconteceu, e aí... Mas eu cheguei a tempo, consegui voltar. Amém. E eu mudei, né? E eu espero continuar assim. Eu creio, Azaf. Eu creio. Eu creio. Pode aplaudir o Senhor. Você falou uma coisa muito interessante. Eu acho que mais difícil que liberar perdão é se perdoar. A minha mãe, por um período para cuidar da nossa vida, muito difícil, sem o pai, ela tratou a gente com muita raiva, tentando acertar. Muita raiva. Só que passou tudo, crescemos, eu amo minha mãe. E aí, Azaf, um dia eu conversando com ela, ela falou assim, eu não consigo me perdoar por aquilo que eu fiz. E aí, Azaf, se perdoar é tão importante como liberar perdão. E por mais que você se soltou demais, seus pastores te amam. Eu vi o choro da sua pastora. Eu vi o seu pastor vendo você e chorando, porque a gente ainda acredita nas pessoas. Azaf, olha aqui, a gente acredita. E as pessoas falam assim, a pessoa errou comigo, eu nunca mais perdoo, não. E se Deus tratasse a gente da mesma forma? E se Deus dissesse, se você errar, eu não vou mais te perdoar, é uma vez só. Então, Deus é um Deus de misericórdia. E nós aprendemos a também ter misericórdia com as pessoas, assim como Deus tem sido misericordioso com a nossa vida. Então, Azaf, eu quero liberar perdão para você, Azaf. Eu te perdoo, cara. E dizer que você é muito bem-vindo aqui. Nós oramos por esse dia e que você possa continuar vencendo as suas limitações, os seus desafios, porque o Senhor apenas começou a boa obra da qual Ele prometeu. Então fala assim, quando eu profetizar vai dizer amém. Todo trabalho que você está dando, você vai dar alegria. Amém. Tanto trabalho, mas muita alegria. O dobro de tudo aquilo que você está dando trabalho. E muita alegria, com vidas, sendo fiel, perseverando. Amém. Você recebe? Amém. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, Deus abençoe a sua vida, Azaf. Vai lá dar um abraço. Principalmente nessa menina, essa pastora. Abraça ela. Cadê a Débora? Vem, Débora. Você sempre ouviu falar do encontro, né? Quando a Débora nasceu, você já tinha passado pelo encontro? Já? E você é de que ano? De 2011. Não, ela não era nascida. Ela não era nascida quando você passou no encontro. Não. Então você sempre ouviu falar do encontro, né? Até a hora que chegou sua vez. E aí você pode compartilhar com a gente? Chama família do avivamento. Algumas células, multidões e nações. Nesse encontro,
Deus falou muito comigo. Quando eu tinha 9 anos, eu era tímida, não queria falar aqui no palco. E eu não gostava muito de compartilhar com ninguém. Mas quando eu passei nesse encontro, Deus falou comigo. E Ele disse, não seja tímida, não tenha medo, porque eu estou aqui. E Deus, nesses 3 dias, foi uma palavra muito poderosa na minha vida. E eu queria muito agradecer o pastor Ricardo e a pastora Carol e os servos que oraram por mim. E Deus curou minhas feridas nesses 3 dias. E o encontro é tremendo. Tremendo. Deus abençoe, Deus. Deus abençoe a sua vida. Tem mais alguém? Quem mais? Pode vir, vem. Você quer vir, Paletinha? Vem, Paletinha. Shalom, boa noite, primeiramente. Multidão de nação. Quero contar um pouco do que eu passei, né, nesse encontro com Deus. Bom, eu já era daqui de Hamamatsu, né, só que era há bastante tempo. Algumas pessoas lembram do meu rosto, sou filho do Palheta, né, o que liderava o louvor. E queria contar um pouco do que eu passei e do que eu fui curado nesse encontro com Deus. Eu creio. Para quem não sabe, eu voltei do Brasil recentemente, vai fazer um mês e meio, 2 meses, por aí. E eu estava voltando de praticamente um sofrimento que eu achava que era eterno. Eu perdi tudo. Perdi o meu avô no começo do ano passado. Eu fui iludido com amizades falsas, relacionamentos falsos. Fui até traído também. E eu estava no fundo do poço. Tudo que eu lembrei, quando tínhamos um momento, né, de Deus, um irmão meu me abraçou, né? O Yuki me abraçou. E eu comecei a falar tudo o que eu passei. Eu não conseguia liberar o perdão de jeito nenhum também. Sentia uma amargura gigante dentro do meu peito. Eu sentia realmente um ódio gigante por uma certa pessoa que eu não vou falar. Mas eu senti um alívio tão grande, uma paz interior tão boa, que eu me impressionei, porque fazia anos, desde quando eu saí para ir para o Brasil, eu não sentia isso. E eu só quero falar que, primeiramente, eu queria agradecer também ao pastor Tiago, porque se não fosse ele me levando para conhecer os meninos, a minha nova família, que inclusive... Amém. Se não fosse o pastor e meus amigos, sinceramente, eu não saberia o que eu seria hoje. Talvez eu estaria rodando o Japão aí, vivendo da forma errada. E graças a Deus, ao pastor Tiago, a pastora, ao Alisson, meu líder, hoje eu tenho uma nova família. Amém. Deus abençoe.
posso falar que é tremendo. Participa. Quem quer vir mais? Quem vai vir? Sayuri? O Samuel? Vem, Samuel. Sabia que o pessoal chama você de indiano aqui, né? Até tirar o óculos aqui, porque se eu não ver, a vergonha diminui. Shalom, povo do avivamento! Ai, que emoção. Eu vou ser um pouquinho breve aqui, para não roubar um pouquinho o tempo. Eu vou falar das feridas que eu tinha antes do encontro e como o encontro me curou profundamente. Então, vocês já viram aqui o pastor falar que quando me encontrou aqui no encontro eu estava todo zumbizão aqui. Então, isso porque eu estava morto por dentro. Eu estava morto. Eu não cheguei a tentar tirar minha própria vida porque eu nasci em um berço cristão e desde pequeno eu escuto isso que esse ato é pecado. E eu tentava evitar isso. Então, como eu acabei com minha vida, eu simplesmente desisti de viver. Eu vivia cada dia como se fosse o último, mas também não fazia nada em cada dia, porque eu não me sentia que eu deveria fazer nada. Às vezes eu me olhava no espelho e eu me via, minha própria aparência, eu falava, escutava minha própria voz, e eu odiava isso. Eu odiava. Eu falava, Samuel, o que aconteceu com você? Samuel, como você chegou no fundo do poço? Como? Eu nem percebi. Eu tinha desistido de cuidar da minha aparência, eu tinha desistido de fazer amigos, eu tinha desistido. Minha vida era basicamente comer, respirar e beber água. Então, até que um dia, Alisson, o meu líder, ele contatou meu pai e meu pai me falou que ia ter uma célula. Eu tinha chegado aqui no Japão e eu não tinha encontrado nenhuma igreja. Eu falei, então eu vou. Eu comecei a frequentar a Sola GIF. E eu comecei a encontrar, assim, eu comecei a escutar do encontro. Como o encontro é tremendo, restaurador, abençoado. Eu pensei, cara, eu vou pôr minhas expectativas lá. Eu vou manter vivo até lá. E se nada mudar, eu vou dormir um pouco, sem tempo para acordar. Então, eu não gostava da minha própria aparência. Eu cheguei aqui no encontro, depois de um tempo, acho que foi no segundo dia, que Deus falou comigo. Deus falou comigo. Há uma voz que eu não escutava há um tempo já. Eu odiava tudo na minha aparência e a minha voz. Até que Deus falou para mim, filho, eu te amei mesmo antes de você estar no ventre de sua mãe. A sua pele é dessa forma porque eu olhei e eu falei, isso é bom. O seu cabelo é desse jeito porque eu falei, isso é bom. A sua voz é assim porque eu olhei, eu escutei sua voz e eu falei, isso me agrada. Quando eu escutei essa voz, veio uma decisão em mim. Senhor, Pai, foi você que me deu essa voz. Então eu vou usar essa voz, eu vou usar esse corpo para te adorar. Se foi com essa voz que eu nasci, será com essa voz que eu vou espalhar essa palavra. Se foi com essa voz que eu nasci, será com essa voz que eu vou louvar. Se foi com esse corpo que eu nasci, será com esse corpo que eu vou dançar. Aleluia! Se foi como Samuel que eu nasci, será Samuel que eu serei ser. Aleluia, Jesus! Eu renasci. Eu vivi de novo. Eu nasci. Eu considero isso um segundo aniversário para mim. Eu vou marcar no meu calendário. Então,
O que eu posso dizer é que o encontro é tremendo. Mas não é tremendo de frio. Não é. Se bem que tem vezes que é assim, ali no teatro. Eu tenho pena de quem estava pendurado lá na cruz, sem camisa. Eu tenho pena. Mas o encontro é tremendo, porque seu corpo começa a tremer. Seu corpo começa a tremer de sede de adorar a Deus. Seu corpo começa a tremer porque o fogo do Espírito Santo começa a arder dentro de você. Você não consegue ficar quieto. Você não consegue ficar parado. E foi através desse fogo, desse batismo, que eu renasci. E é justamente no lugar da nossa vergonha que o diabo é envergonhado. Não gostava de falar. Olha o pregador, Tiago. Tiago, obrigado, porque eu precisava disso. Tem mais alguém? Cadê? Vem você. Vem, Sayuri. Olha. A Sayuri é bênção em todos os lugares, hein? Shalom, povo do avivamento. Para começar, quando eu fui pela primeira vez para a igreja, eu fui quando foi a volta dos encontristas. E eu não botei muita fé, né? Porque estava no mundo e quando eu vi aquele povo, nossa, eu falei, uau, que eu vi o meu melhor amigo transformado, mudado. Eu falei, Senhor, o que você fez? Aí todo mundo fala, tremendo. Aí dava um ódio. Nossa, eu olhava assim, negócio tremendo. E nisso aí eu não queria, né, ir pro tremendo. Não estava botando muita fé, eu não acreditava que o Senhor iria mudar. E foi difícil, hein? Peço perdão para a Mayumi, que é minha líder, amo a vida dela, pastora Sheila, pastor Tiago, amo muito a vida deles, porque foi uma guerra, porque eu não confiava em ninguém na igreja. As pessoas falavam, eu ficava tipo, tá, e ficava assim, tá. Ou eu ficava tipo assim, a pessoa tá falando de mim. O que ela tá olhando? Será que ela perdeu alguma coisa? Sou muito rancorosa, tenho muita raiva. Eu era, não sou mais, aleluia! Glória a Deus! E nisso aí, tudo aí, eu fui. E, nossa, o Senhor, Ele me curou, me transformou, me restaurou. E foi difícil, porque uma das coisas que mais me marcou nesse tremendo foi perdoar. E eu nunca perdoei minha mãe. Nunca, porque minha mãe engravidou cedo. E ela não tinha tanta maturidade para cuidar de mim, para me criar. Então, eu fui criada pela minha avó. E nisso, eu sempre esperei ela no Brasil. E ela só falava, eu vou. E nunca estava. Nunca esteve. Nunca. E vim para reconciliar. E nisso, eu nunca consegui. E até hoje, eu não consegui. Não consegui. Até então, antes de vir para o tremendo... Para vir para o tremendo, foi uma guerra. Eu já queria ter desistido. Eu liguei para a Mayumi... Eu não vou mais, a minha mãe me bateu. Aí ela, calma, Sayuri, não era sua mãe. Não, ela encostou a mão em mim, ela deu na minha cara, como assim? E eu comecei a bater no carro, eu comecei a querer quebrar meu carro inteiro, eu gritava, ela, calma. E foi a hora que ela começou a ministrar sobre a minha vida. E foi a hora que ela falou, se posiciona. Então eu me posicionei e eu sou liberta. Hoje eu consegui perdoar minha mãe. Eu consegui me perdoar, porque eu nunca me perdoei, eu sempre me julguei, porque todo mundo sempre jogou uma carga que não era minha. E eu sempre falei que era minha. E eu consegui me perdoar. E eu sou muito grata. E vale a pena, hein, gente? Quem não passou, olha, se fosse vocês, eu passava, porque é tremendo. Amém, gente. Deus abençoe a vida de vocês, amo a vida de todos vocês. Amém. Que bênção. Tem mais alguém? Que quer vir?
Shalom, povo do avivamento. Não liga muito se eu ficar vermelho aí, não. Quem sabe aí das antigas AF, minha irmãzinha aí, ó. Sou meio tímido. Mas vim compartilhar minha história, né? Um pouco, e sobre o encontro. Antes de começar o caminho da igreja, eu entrei num mundo ruim, né? Bebidas, fazia corridas ilegais de rua, fugia de polícia. E nisso eu acabou acontecendo muitas coisas de ruim na minha vida, por causa que eu fazia esses atos ruins, né? E acabou acontecendo muitas coisas ruins na minha vida, muitos desânimos, não tinha mais felicidade, acabei perdendo muitas coisas, percebi muitas amizades falsas que só tinha por interesses, e minha mente eu não perdoava, eu começava a colocar muito ódio nos outros, que separou de mim por causa de amizade, e acabei ficando sozinho no mundo. Comecei a focar só em mim, no meu trabalho, parei com o meu carro, eu vendi ele, e aí foi onde eu conheci a igreja, né? A Church de Gifo, pela Sarina, pelo Azaf, e tenho muito a agradecer pelo Azaf, que me apresentou, me ensinou tudo, mostrou o caminho de Deus. Não só ele, como todo mundo da igreja, tenho muito a agradecer, a minha família agora, né? Vim, o encontro, todo mundo comentava, né, que é tremendo, tremendo, e eu ficava na minha cabeça, nossa, o que deve acontecer lá dentro? Será que muda tanto assim? E coloquei na minha cabeça, eu quero ir, eu quero mudar isso em mim, quero voltar minha felicidade de volta, ter minha felicidade, e parar com essas guerras na minha cabeça. E quando eu cheguei aqui, eu realmente entendi o que vocês falavam que era tremendo. Mudou totalmente, me senti mais leve, ter conversado com Deus, ter visto Ele de perto, sentido o toque dEle. Isso foi realmente tremendo e incrível para mim. Eu tenho muito a agradecer a todos, e principalmente a minha igreja, a minha família agora. Aleluias! Deus abençoe. Está tremendo também? Hã? É bom que vocês sentem um pouquinho daquilo que a gente sente aqui, né? Tem mais alguém? Quem quer vir? Eric? Alguém quer vir? Quem é Celeste? Vocês querem vir? Ninguém não. Se não, obrigado não. É isso, fica tranquilo, tá bom? Estar aqui não é tão fácil como se parece. Sempre existe um desafio para você superar. Ninguém nasceu sabendo. Ninguém nasceu pronto. Existe uma construção de Deus na nossa vida. Eu acredito que a cada passo, por mais que seja pequeno, Deus vai construindo uma história. Eu descobri, eu achei muito interessante. Quem tem um passado aqui? Todo mundo tem um passado. Por que você fez assim, Tati? Então, quando eu ouço o passado de algumas pessoas, eu fico escandalizado. Nós estávamos sentados na mesa, né, nos pastores. Na verdade, quando a gente senta na mesa, a gente não é pastor, né? Não sei se a gente é criança, se a gente... Porque a gente se diverte, a gente dá risada. E um começa a dizer e contar a história, como a gente estava ouvindo a história do pastor Eric, do pastor Jacob, contando, né? E a gente riu, porque ele provou com uma foto a história que se resumia do pastor Eric. E estava falando da pastora Fernanda, pastor Jacob contando que na balada, assim, virava a garrafa de vodka. E quando a gente olha para a pessoa, é impossível você imaginar, porque ela não se parece nada hoje com o passado que tinha.
E eu ouvindo assim, quando a gente mexe no Instagram, sempre está aparecendo aqui, e alguém me disse, alguém falou lá, de alguém que a única pessoa que tinha um passado bom. Você sabe quem tem um passado bom? Sabe quem tem um passado bom, Sheila? O diabo. Não é? O passado dele é bom. A Bíblia vai dizer que ele era um querubim ungido, que ele era o mais formoso, o mais belo, mas não adianta só ter um passado bom, porque ele se rebelou e ele deixou de ser Lúcifer, ou seja, anjo de luz, para se tornar Satanás. Ele foi a primícia do inferno. Ele foi o primeiro, a primícia do inferno, por causa de um passado bom que se rebelou, deixou de ser anjo de luz para ser anjo de trevas. A Bíblia vai dizer que, assim como houve a primícia do inferno, da mesma forma, Deus, com a sua infinita graça, trouxe à terra a primícia daqueles que haviam de ser salvos, a primícia daquele que havia de ressuscitar, a primícia dentre os mortos. Jesus foi o primeiro dentre muitos irmãos. Para tudo aquilo que existiu na terra de mal, Deus trouxe a resposta de uma transformação. Todo mundo aqui temos a oportunidade de mudança. Não existe ninguém aqui da qual não recebeu uma oportunidade de mudar a sua história. Mas não de bom para ruim, mas daquilo que era mal para uma história de vida. Por isso, Samuel, nós não temos mais passado, nós temos uma história para contar. Uma história daquilo que Deus fez na nossa vida, daquilo que Ele gerou, daquilo que Ele proporcionou, de um encontro pessoal com Ele, e ninguém que se encontra com Ele consegue sair da mesma forma. É uma oportunidade. Eu conto uma história que o dia que eu escutei essa história, ela ficou tão gravada que eu achei uma das histórias mais incríveis de um homem chamado Alfred Benhart. Todo mundo da igreja conhece. Como tem um pessoal de GIF aqui que não conhece, vou contar para vocês. A história de um homem, de um químico e um físico, Hiroshi. E você vai se lembrar, você vai conhecer. Já estudou no Brasil? Não. Já estudou no Brasil? Também não. Cresceram no Japão? Ah, estudou no Brasil, estudar no Brasil. Eu sempre ouvi falar desse prêmio, mas nunca tinha escutado a história de um homem, um químico e físico, que ele descobriu a dinamite. O artefato explosivo que deu origem às bombas, deu origem à granada, aos mísseis. Tudo isso começou com a história deste homem que descobriu essa bomba e inventou. Um dia no laboratório, já ouviu essa história, Sheila? Um dia no seu laboratório lá, mexendo lá com os produtos e tal, todo mundo tranquilo, e aí de repente ele mexeu lá e BUM! Todo o laboratório explodiu. Na manhã, no dia seguinte, chega o jornal da porta da casa desse homem, com a sua foto estampada, dizendo assim: morre o mercador da morte, o homem que ganhou dinheiro matando gente. Quando ele olha a foto dele na capa do jornal, o que aconteceu? A imprensa teve lá um mal-entendido, que na verdade quem morreu foi o seu irmão.
e colocou a foto dele, achando que ele que tinha morrido. Quando ele olha, ele diz assim: se hoje chegasse o fim dos meus dias, se hoje fosse o meu último dia, assim que eu seria lembrado. Assim que iriam lembrar de mim. E eu descobri que mais importante que o seu nascimento é o dia da sua morte. É mais importante o dia da sua morte do que o dia que você nasceu. Por quê? Por causa da história e daquilo que você vai ser lembrado. Porque, na verdade, tem pessoas que não morrem. Porque a sua história fica viva. Lembra da mulher que a Bíblia conta? Pelo seu ato, a Bíblia disse assim: e a sua história vai ser contado por toda a geração, aquilo que você fez. Então, dependendo daquilo que você faz, vai ser lembrado de você os seus atos, se foi bom ou se foi ruim. E Deus está construindo a nossa vida, porque nós vamos deixar um legado de vida, um legado de herança, de nós brasileiros que vivemos nessa nação, vivendo uma vida de princípios, de valores, para mostrar para o Japão que não é só dinheiro. Existe um Deus que está sentado no trono, que é mais poderoso do que a riqueza que o Japão produz. Quando esse homem olha, ele entra em uma crise. Ele entra em uma crise emocional, ele entra em uma crise e ele fala: eu preciso mudar de vida, porque eu preciso deixar um legado diferente, porque até aqui eu deixei um legado de morte, mas eu quero deixar um legado de vida. E aí ele diz assim: eu vou criar um instituto, e a partir de hoje, todos os meus recursos que eu ganhei, porque esse homem foi um homem muito rico, com uma fortuna, porque ele tinha patenteado a sua descoberta, ele disse assim: tudo que eu ganhar, a partir de hoje, eu vou investir em alguém que fez um bem para a humanidade. Alguém que fez uma descoberta que ajudou o próximo. Alguém que fez uma descoberta que trouxe uma resposta para um problema de uma nação, ou para alguém que está sofrendo por uma doença. Aí eu descobri que quem promove uma paz, uma reconciliação nas nações, ele vai e recebe aquele prêmio bem conhecido chamado Prêmio Nobel da... Aí ele descobre lá uma cura. E aí ele recebe o Prêmio Nobel da Medicina, da Matemática, da Química, da Física. Este homem, o nome dele é Alfred Bernhard Nobel. Que agora o mundo para presentear alguém e homenagear por aquilo que ele fez. Se eu fosse Deus hoje, eu presentearia você, Sheila. Eu estava na sala conversando com o pastor Tiago, ele dizendo: olha, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo de novo. Porque não é fácil sair daqui sem lugar, sem célula, sem discípulos, sem saber o dia de amanhã. E ele disse: não é fácil. É desafiador, e às vezes o que me resta é: Senhor, eu confio, e eu continuo confiando. Então, se Deus chegasse aqui, com certeza Ele honraria você, Sheila, pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pela uma vida entrega, pelo sacrifício, pelos dias, pela igreja, porque ter multidão é uma bênção, mas junto com a multidão vem todo o desafio. Deus não pode te dar nada da qual Ele não confia. Deus não é menino, Deus não é ignorante, Deus não é tolo, não é burro de entregar na mão de crianças que vai quebrar, que não tem capacidade de guardar, construir, multiplicar e ensinar. Por isso, o avivamento, pastor Tiago, Deus olhou para Sola Gifo, Deus olhou para vocês e disse: eu confio a vocês, eu confio em vocês.
E nós? Se Deus chegasse aqui e olhasse para cada um de nós, o que Ele falaria para você? Parabéns? Ou olharia para nós e diria assim, olha, ainda você precisa alcançar algumas coisas. Ainda você precisa mudar em algumas coisas. Porque o meu Deus não confia nada na mão de meninos, de crianças, de irresponsáveis, de imaturos. Por isso que a gente precisa nos avaliar. Como está a nossa conduta? Como está a nossa vida? Como está a nossa busca? Como está as nossas atitudes? Sabe a coisa que é mais incrível? É que você tem o Espírito Santo e o Espírito Santo te convence, e quando ele nos convence de algo ruim, sabe o que acontece? O mínimo que acontece é uma mudança, é uma transformação, é dizer, Senhor, é verdade, eu não estou tão legal assim, mas eu não quero continuar quem eu estou sendo, porque eu quero, Senhor, fazer a tua vontade, eu quero ser o homem da sua confiança. Olha que coisa mais extraordinária. Deus olhar para você na terra e confiar nas tuas mãos uma missão. E sabe o que Deus ama? Deus ama os não orgulhosos. É por isso que os grandes homens de Deus diziam assim, Senhor, eu não sei falar, mas não se preocupe porque isso não é problema. Ele chega para Gideão, e Gideão, mas eu sou o menor da minha casa. Pois é desses que eu preciso. É daqueles que não são. É daqueles que diz que não pode, porque eles não são orgulhosos. E Deus trata o orgulhoso. Você sabe por que o livro de Macabeus não foi um livro canônico? Porque no final de tudo eles disseram assim, não foi Deus, foi a gente. Cuidado, quando a gente pensa que está bom. Precisamos nos policiar. E na verdade, a gente não é tão bom assim sem Jesus. Porque se tirar Jesus da nossa vida, a gente só é um zero, né? É ou não é? Menos ainda, eu sou um 0, 0, 0, 0, 0. E quando você multiplica zero, dá quanto? Aí você tem assim, 1000 zero multiplicado por zero, dá? E quando a gente coloca Jesus do nosso lado? O 1 se torna 10. Né? O 1 do seu lado se torna 10. O 1 do lado de 2 zeros se torna 100, e assim vai sendo multiplicado, e nós desse ministério já não somos mais uma expectativa, nós já somos uma realidade nessa nação. Deus está fazendo grandes coisas através desse ministério, através da sua vida, através daquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, e nós vamos multiplicar, nós vamos crescer, nós vamos influenciar, porque dentro de nós existe um propósito, existe uma missão, existe o Espírito Santo e existe um amor. O nosso amor é pelos perdidos. Deus está dando a oportunidade. Existe um homem, a história de um homem, ele não está na Bíblia, gente. Mas ele foi um grande general. Um homem muito tremendo. Que venceu uma grande batalha, a famosa guerra pírica do famoso general romano Pirro. Eu compartilhei com os homens. Esse general que lutou a guerra, uma batalha que foi famosa e conhecida por proporcionar a Roma
uma vitória, mas da qual esse general, quando recebeu e foi vitorioso, ele disse assim: eu nada ganhei. Como pode alguém vencer uma batalha e no final disser assim: eu nada ganhei? Sabe por que ele disse isso? Porque as suas perdas foi tão grande, que não compensou a vitória que ele recebeu. Sabe o que Deus falou comigo e falou com a gente no Japão? Já tem muito tempo no Japão? 20 anos, eu estou chegando, 20 anos. E sabe que nesses 20 anos, eu estou aqui há 18 anos, sabe o que eu comecei a deparar? Com pessoas que eles alcançaram até uma boa finança, uma casa. E que trabalhou, e que ralou, que fez zangueou. Nicotai fez lá 4, 5, 6 horas extras. Como um dia eu vi os meus filhos testemunhando de uma ferida que eu passava o dia inteiro na fábrica e ia buscar eles 11 horas da noite na creche. Eu nada ganhei. As perdas estavam sendo tão grandes, que eu estava ganhando tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que chegava no resultado e no final do mês, porque a única coisa que eu tinha era dinheiro. E o resto, eu nada ganhei, porque as perdas estavam sendo maiores do que os meus ganhos. E aí eu comecei a observar e reparar, nós que somos pastores e lidamos com muitos casos, muitas famílias, é que eles estão lutando e estão chegando no final, dizendo: eu nada ganhei. Perdendo a esposa, perdendo o marido, perdendo os filhos. Os filhos, você está vendo, é uma geração de jovens. Aonde estavam esses jovens? Aonde estavam os pais desses jovens? Aonde eu estava quando os meus filhos estavam crescendo? Quando os meus filhos estavam sendo formados, como ela testemunhou da mãe? Chega no final da vida, eu nada ganhei. Então tem certas coisas que você está investindo, tem certas coisas que você está colocando força, tem certas coisas que você está colocando a sua vida, tem certas coisas que você está ali, colocando ali o seu tempo, tudo, mas pare para observar, olhe para trás, vê se não está ficando nada para trás. Quer ver? Fica de pé aqui, ó. Vem aqui. É só uma representação. Vem aqui. Vamos supor a minha esposa. Vem aqui, Tina. Minha esposa, uma representação, fica atrás de mim. Então, o que eu estou querendo dizer? É que eu estou lutando. E eu estou indo, eu estou batalhando, eu estou caminhando, mas a gente precisa parar e olhar para trás. Percebe, olhe para trás, vê se não está ficando nada, para trás, porque não adianta o pai chegar no final de uma vida, olhar para trás e procurar: cadê a minha esposa? Cadê a minha esposa? Então, pode ser que ele chegou em um lugar que ele desejava, mas se olhar para trás, a esposa se não estiver junto, é a frase: eu nada ganhei. Não existe sucesso maior da qual você possa ter se você perder a sua família, se você perder os seus filhos. O que adianta eu e a minha esposa chegar no final e olhar para trás e perguntar, ou o Senhor perguntar para nós: cadê a minha herança? Porque não são os nossos filhos. Nós cuidamos dele, mas não são os nossos filhos. Porque a minha Bíblia, a sua Bíblia diz: os filhos são. E aí, quando a gente chegar e ele pergunta: cadê a nossa herança? Então, eu e você, que somos maridos, você que é esposa, você que é pai,
Você que é jovem, o que você está fazendo com a sua juventude? Será que vai compensar chegar lá no final e olhar para trás e ver que a gente perdeu? Sabe qual é a minha inveja dessa geração? É que eles têm o que eu não tive. É que eles receberam aquilo que a gente não teve a oportunidade de receber. De ver vocês casando, imagine. Não como a gente, né, Sheila? Puxa, ainda bem que Jesus entrou na nossa vida, obrigado. Graças a Deus, mas sabe que a gente tem a oportunidade agora de levar os nossos filhos para o altar santo. De podermos agora receber restituição da parte do Senhor. Tiago, eu não vejo a hora de casar os meus filhos. Cadê a Nicole? Está lá em cima. Puxa vida, hoje ela chegou e ela sentou do meu lado e eu falei, Senhor, cadê a menininha, aquela bonitinha que eu dizia bebezinho? Eu disse, cadê ela, Senhor? Porque eu encontrei uma mulher sentando. Vai ser uma alegria fazer o casamento. Daquilo que um dia a gente não teve, né, Chuchu? Mas a gente vai ter a oportunidade de sermos restituídos. Por mais que a gente não teve, imagine você vendo o tesouro, olhando para você e dizendo assim, mamãe, tchau, e você, ai, meu tesouro, ai, o tesouro da mamãe, chorando, gente, ela vai chorar, eu sei que ela vai chorar. Ela disse que o quintal é grande, que ele vai morar lá. Ah, sim, vai. Ah, vai no quintal bem longe. Mas vai ser um privilégio. Então, é isso que a gente tem como expectativa por aquilo que Deus gerou e mudou um dia na nossa história. Como a história que eu contei de um homem, eu vou fazer tudo diferente. Nós estamos lutando para fazer tudo diferente, mas agora fundamentados em princípio, na verdade da palavra de Deus, casando uma juventude. Eu estava ouvindo, cadê a Sayuri? Está aí? A Thaísa também está. A Thaísa está aí? Cadê a Thaísa? Está tudo lá em cima. Quando eu olhei uns meninos bonitos, e eu já estava fazendo a minha, né, Sayuri? Primeira coisa, cara, tu é crente? Porque não adianta entregar as minhas discípulas para quem não é crente. Pensa nos caras bonitos. Quando ele falou assim, solteiro, eu falei, eita glória, que bênção, tu vai ficar, vai ser o batidão da igreja. Mas tudo isso pensando em um futuro de alegria. De ver essa geração que antes eram crianças, que se tornaram jovens e agora são adultos. Tem uns comportamentos ainda que não é de adulto, né? Mas vai ser a nossa alegria. A alegria do ministério. Ver os filhos. A Débora, que já não é mais menininha. Falando, casando, dando-se em casamento. É possível sonhar. É possível viver todas essas coisas. Deus está restaurando os nossos sonhos. A minha vida não foi um mar de rosas. Lembra quando Jesus conta a história da festa que Lázaro deu na casa dele? Aí eu pergunto, a história daquela festa começou dentro da casa, sentado na mesa? Não, começou em dia de luto. Começou com morte, mas terminou com a vida, o próprio Jesus sentado na mesa. Assim é Deus na nossa história, assim é Deus na nossa vida. Não importa o passado de morte, não importa aquilo que vivemos e aquilo que estamos vivendo não é a realidade. O que estamos vivendo são fatos da nossa vida, mas não é a realidade que Deus preparou para a sua história, para a sua casa e para a sua família. Deus tem coisas grandiosas que estão além da nossa imaginação e daquilo que os nossos olhos conseguem enxergar.
é muito mais além daquilo que o Senhor preparou. O mais incrível é que quando a gente chega, né, Tiago? E que a gente passa pela imaginação, mas quando olha para trás, eu uso da sua palavra, eu faria tudo de novo. Eu faria tudo de novo, por aquilo que Deus faz, por aquilo que Ele está fazendo, por aquilo que Ele está construindo. Por isso eu te pergunto hoje, como você quer terminar os dias da sua vida? Hoje é um bom dia para você terminar bem. Hoje é um ótimo dia para você terminar como Paulo disse: combati o bom combate e eu tudo ganhei, porque eu perdi a minha vida para ganhar Cristo. Eu perdi aqui para ganhar a eternidade. Eu perdi aqui para ganhar os céus, para ganhar a vida, para ganhar a Cristo. Então, Jesus te convida hoje a ficar de pé no seu lugar. Jesus te convida hoje, porque Deus começou uma nova história. O encontro tremendo que vocês testemunharam é o início de uma jornada. Não desanime. Não perca a esperança. Saindo daqui, vai ter o pós-encontro. Como você vai conservar tudo aquilo que você recebeu? Então, nós vamos te ensinar. Depois vamos ter escola de líderes. E depois ter uma missão preparada para cada um de vocês. Levante a sua mão. Comece a orar ao Senhor. Comece a dizer para Ele: Senhor, eu não quero chegar no final e dizer, eu nada ganhei. Mas eu quero chegar no final, não só eu, mas com toda a minha casa, com toda a minha família, e dizer assim: Senhor, eu perdi a minha vida lá, mas aqui tudo eu ganhei. Ganhei a salvação, ganhei a vida, e eu não estou chegando sozinho. A minha esposa está aqui, o meu marido está aqui, os meus filhos estão aqui, a minha casa está aqui. Que nem aquela coisa, ele vai... Deus está proporcionando êxito, alegria, e fazendo você e de você mais do que vencedor. Levante as suas mãos, levante a sua oração, comece a orar a Deus. Comece a clamá-lo. Que tom que tá a música para mim soltar? Comece a dizer: Senhor, eu estou aqui. Continue fazendo na minha vida. Eu estou aqui, Senhor. Continue me tomando pela mão. Continue, Senhor, fazendo eu caminhar. Continue